O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história do patrão que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. Combinou com os trabalhadores uma moeda de prata por dia e os mandou para a vinha. Às 9 horas da manhã, o patrão saiu de novo. Viu outros que estavam na praça, desocupados, e lhes disse: Ide também vós para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for justo. E eles foram. O patrão saiu de novo ao meio-dia e às 3 horas da tarde fez a mesma coisa. Saindo outra vez pelas 5 horas da tarde, encontrou outros que estavam na praça e lhes disse: Por que estáis aí o dia inteiro desocupados? Eles responderam: Porque ninguém nos contratou. O patrão lhes disse: Ide vós também para a minha vinha. Quando chegou a tarde, o patrão disse ao administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes uma diária a todos, começando pelos últimos até os primeiros. Vieram os que tinham sido contratados às 5 da tarde, e cada um recebeu uma moeda de prata. Em seguida, vieram os que foram contratados primeiro, e pensavam que iam receber mais. Porém, cada um deles também recebeu uma moeda de prata. Ao receberem o pagamento, começaram a resmungar contra o patrão. Estes últimos trabalharam 1 hora só, e tu os igualaste a nós que suportamos o cansaço e o calor o dia inteiro. Então o patrão disse a um deles: Amigo, eu não fui injusto contigo? Não combinamos uma moeda de prata? Toma o que é teu e volta para casa. Eu quero dar a este que foi contratado por último o mesmo que dei a ti. Por acaso não tenho o direito de fazer o que quero com aquilo que me pertence? Ou estás com inveja porque estou sendo bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Palavra da salvação. Sentados nos carros na caridade. Ouvimos no salmo de hoje: Ó Senhor, em vossa força o Rei se alegra. E na quarta-feira da semana passada nos foi proposto um versículo do livro da sabedoria: Se alguém ama a justiça, as virtudes são fruto de suas fadigas. Ela ensina a virtude, a temperança, a fortaleza, a justiça e a prudência. Nas quartas-feiras, usamos este espaço da homilia para fazer uma catequese sobre algum aspecto relativo à nossa fé, e ao longo deste semestre, até as vésperas da novena do nosso padroeiro, meditaremos sobre as virtudes. Nas 2 últimas quartas-feiras, iniciamos a empreitada de considerar as virtudes cardeais. Segundo a ordem proposta pelo livro da sabedoria, começamos pela virtude da temperança na quarta passada e hoje seguimos com a virtude da fortaleza. O que nos diz o catecismo sobre esta virtude? É a virtude moral que dá segurança nas dificuldades, firmeza e constância na procura do bem.
firma a resolução de resistir às tentações e superar os obstáculos na vida moral. Nos faz capazes de vencer o medo, inclusive da morte, de suportar a provação e as perseguições. Dispõe a pessoa a aceitar até a renúncia e o sacrifício de sua vida para defender uma causa justa. Causa justa e procura do bem são palavras-chave na definição da virtude da fortaleza. Fortaleza não é simplesmente ser durão. Lembremos que, do ponto de vista cristão, as virtudes têm por modelo nosso Senhor e, por fim, a caridade. Portanto, nós não somos fim em nós mesmos na prática das virtudes. Ou seja, a fortaleza não tem por objeto nós nos tornarmos fortes por nós mesmos para nos acharmos grandes coisas, mas é a virtude que nos torna fortes, perseverantes, na perseguição, na procura, na promoção do bem, ou na manutenção deste mediante as provações. O bem é o fim último da fortaleza. Um autor que foi estudado ao longo de muitas décadas nos seminários, chamado Tanqueray, que tinha um chamado Manual de Teologia Ascética e Mística, definia a virtude da fortaleza com a seguinte expressão: é a virtude que dá força de caráter ou virilidade, que dá força à alma para perseguir o bem árduo, sem deter-se por medo, nem mesmo pelo temor da morte. Ou seja, os atos próprios da virtude da fortaleza são enfrentar as dificuldades na prática do bem, ou na defesa, na procura do bem, não nos determos por respeitos humanos, ou pelo politicamente correto, ou com medo do que vão falar, ou do que vão pensar, ou como é que será que eu vou ser visto. Quando o objeto é a prática do bem, a virtude da fortaleza nos dá um impulso para promover. E se já estamos fazendo, a virtude da fortaleza nos sustenta para que não esmoreçamos no meio do caminho. São virtudes correlatas à virtude cardeal da fortaleza, a magnanimidade, audácia, valentia, paciência, constância, perseverança, persistência. Para sermos fortes, precisamos de todas estas outras virtudes. Entendemos melhor a virtude da fortaleza a partir da sua etimologia, do latim fortis, aquele que tem coragem diante dos perigos, que afronta com serenidade os riscos, que não se abate pelas dores físicas ou morais. Do grego, usado por Aristóteles, megalopsirria, grandeza, fortaleza da alma. Aquela pessoa voltada a atitudes magnânimas, grandes, entusiastas, que projetam uma atitude interior. Isto dizia Aristóteles a respeito da fortaleza. A pessoa que tem grandes objetivos magnânicos para a promoção do bem, e que não os guarda dentro de si, mas os projeta. Tenta colocar meios para que esta visão de mundo que ele tem se concretize. Como nos exercitarmos na virtude da fortaleza? Tão bonito no papel, mas na prática, como nos tornarmos fortes para praticar o bem? Cito aqui um filósofo, Joseph Pieper: o bem não se impõe por si mesmo. Abram parênteses. Prova concreta, basta olharmos a realidade. Se o bem se impusesse por si mesmo, o mundo seria um mar de rosas. Não, o bem não se impõe por si mesmo. Para que isso ocorra, segue o filósofo, há necessidade do empenho da pessoa, empenhar-se pela realização do bem contra o poder do mal. Eis aí circunscrito de forma bem completa aquilo que perfaz o ato da virtude da fortaleza. Empenhar-se
Com isto não se indica um agir qualquer, mas um agir pelo qual o agente está disposto, inclusive, a sofrer um prejuízo. Botar mãos à obra, botar a mão na massa. Não apenas contemplar a beleza, contemplar o bem, filosoficamente falando, mas não fazermos nada de concreto para promover. Na prática, volta a pergunta, então, como fazer isso? Como fomentarmos em nós a virtude da fortaleza? Em primeiro lugar, consideremos o que ouvimos no Salmo de hoje, meus caros. A fortaleza, a força vem de Deus. É dom. Nós permitimos que Deus, que a sua fortaleza age em nós. Se a fortaleza significa perseguir e sustentar-se na prática do bem, significa permitir, atualizar, tornar ato concreto aquela potencialidade que Deus infunde em nós desde o nosso batismo. Ou seja, nós, sendo dóceis a Deus, as ações do Espírito Santo que nos propõem o bem, objeto a ser perseguido, nós colocamos as nossas potências da alma, a vontade, a liberdade e a inteligência para perseguir este objeto proposto por Deus. Mas o dom da fortaleza vem de Deus. Portanto, se quisermos ser fortes, permitir que a fortaleza de Deus haja em nossa vida, que procuremos a partir das pequenas coisas, sobretudo através da prática daquilo que nos pede o Senhor no Evangelho. Porque não fiquemos imaginando que o Senhor, talvez para um e outro, conceda um privilégio de enviar um anjo e propor o bem a ser perseguido. Mas para a maioria de nós, o Senhor vai nos propor através da sua palavra. Porque cansamos nós, sacerdotes, de ouvir alguns dizendo: mas eu falo com Deus, mas Deus não me fala. Mas que privilégio queres para que Deus te fale de forma mais explícita do que na sua palavra, que te é dirigida cotidianamente na Sagrada Liturgia, na leitura das Sagradas Escrituras? Ali está o Senhor falando. E se não observas aquilo que Ele fala ordinariamente, vai esperar que Ele te fale extraordinariamente? Então, o bem proposto pelo Senhor nos é dirigido na palavra, e pela prática da palavra nos tornamos fortes. Purificar nossas indiferenças e autossuficiências quando somos indiferentes à realidade. Não vamos nos cansar demais na prática do bem, porque isso significa sair de nós mesmos. Portanto, o egoísta pode ser cabeça dura, forte desse ponto de vista negativo, mas não ter a virtude da fortaleza. Correr riscos por amor. A caridade é a linha mestra de todas as virtudes. Se o amor não é a causa que nos impele a praticar, a perseguir o bem, não é virtude. E aqui eu cito um autor que escreveu uma obra que muitos desta paróquia conhecem, a obra Falar com Deus, que nos traz meditações diárias a partir do Evangelho, Francisco Fernandes Carvajal. Ele diz que a fortaleza consiste no heroísmo das pequenas coisas, no cumprimento dos deveres diários. Nada de muito extraordinário. Tocou o despertador para levantar, levanta e desliga o despertador. Nada de soneca. Está na hora de começar o trabalho, começa a trabalhar. Nada de protelar. Faltam 5 minutos para concluir o expediente. És pago para trabalhar ainda aqueles 5 minutos. Nada de antecipar e começar a enrolar meia hora antes de sair. Está na hora do trabalho cotidiano. Não é hora, não está sendo pago para atualizar ou verificar a quantas anda a página alheia, o perfil alheio do Facebook. É hora de descansar, é hora de desligar a televisão e dormir e ter um sono restaurador para ter forças no outro dia para trabalhar. É hora de conviver com a família, pois que se faz.
Enquanto nós não formos heróicos nessas pequenas coisas, no cumprimento do dever cotidiano, não teremos virtude da fortaleza, nem aqui nem na China. E eu sei por experiência própria, nos custa cumprir o dever cotidiano com heroísmo. Porque nem sempre, entre os deveres cotidianos, estão obras que gostamos de fazer. Mesmo quando, por exemplo, dedico uma manhã inteira para estudar. Bom, o que eu vou estudar? Vou estudar para as palestras e homilias que eu tenho que preparar, ou vou estudar as coisas que eu gosto de estudar? Sempre temos tentação de driblar os deveres cotidianos. Venha em nosso socorro aquele que nos dá o dom da fortaleza, do Espírito Santo, para que no cumprimento dos deveres cotidianos, fazendo-os bem com heroísmo, nos tornemos paulatinamente, pouco a pouco, mais e mais fortes no Senhor. A poucos de nós, talvez a nenhum de nós, seja pedido por Deus o testemunho máximo da fortaleza, que é o martírio, dar a vida. Mas, com certeza, sem exceção, a todos nós é pedido o heroísmo cotidiano da prática dos nossos deveres bem cumpridos, bem feitos, para termos o que oferecer a Deus no momento da preparação das oferendas, para termos o que colocar diante do Senhor. Aquela que, com certeza, é o protótipo da mulher forte, Maria Santíssima, venha em nosso auxílio como seu testemunho e como a sua intercessão. Canto número 90.